Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que reforma administrativa está nos planos para resolver impasse do aumento do imposto sobre operações financeiras. A administração pública tem milhares de cargos obsoletos, como datilógrafos e operadores de telex. Depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro como réu do inquérito sobre trama golpista foi marcado para a próxima segunda-feira. Descoberto o novo esquema de venda de lista com dados de aposentados. Preço da gasolina vendida nas refinarias vai ficar 17 centavos mais barato a partir de amanhã. Rússia reafirma que cessar-fogo pode começar se a Ucrânia concordar em dar 20% do seu território. Sorteados os jogos das próximas fases da Copa Libertadores e da Sul-Americana. E segundo um ranking internacional, o Brasil está na lista dos 10 povos que gostam de acordar cedo. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que fechou acordo com o Congresso Nacional para corrigir distorções e mudanças no IOF. De acordo com o ministro, o imposto sobre operações financeiras foi debatido com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a reunião com os chefes das casas legislativas consolidou um entendimento político que pode destravar medidas estruturais. O estopim para o encontro foi a resistência do Legislativo ao recente anúncio de aumento no IOF. A proposta do governo desagradou parlamentares que ameaçaram derrubar a medida. O ministro Fernando Haddad diz que foi selado um acordo que prevê a correção de falhas no sistema financeiro e a abertura de espaço para uma reavaliação da alíquota. Diante do aumento da resistência ao aumento do IOF, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, intensificou a pressão sobre o governo federal e solicitou a suspensão imediata da cobrança do imposto sobre operações financeiras nas operações de risco. Essa cobrança, instituída por decreto, equipara o risco sacado a uma operação de crédito, elevando a alíquota de 1,88% para até 3,95% ao ano. Por conta do decreto, a medida entrou em vigor no domingo, 1º de junho. O Congresso Nacional deu um prazo de 10 dias para o governo federal apresentar alguma alternativa ao decreto que elevou alíquotas do imposto sobre operações financeiras, que, segundo o governo, afetaria apenas as empresas e contribuintes mais ricos e serviria para cumprir a meta fiscal. O arcabouço fiscal aprovado no início do governo, que substituiu o teto de gastos criado pelo governo de Michel Temer, que obriga a União a cumprir uma meta fiscal que define os gastos que o Estado pode ter a cada ano. Para cumprir essa meta, o Ministério da Fazenda anunciou um congelamento de 31 bilhões e 300 milhões de reais para este ano. Além desse bloqueio, a Fazenda anunciou somando medidas para aumentar a receita via IOF com impacto fiscal positivo de cerca de 20 bilhões de reais neste ano. Após críticas dos bancos e do Congresso Nacional, parte das medidas foram revogadas. De acordo com a Fazenda, mesmo com o aumento das novas alíquotas do IOF anunciadas, elas estão em patamar inferior ao do governo anterior e atingiram apenas os mais ricos e as empresas, sem afetar as pessoas físicas. O presidente da Câmara dos Deputados deu recado e a expectativa para esta semana é que Fernando Haddad e seus auxiliares busquem alternativas para substituir ao menos parte do aumento do IOF sem comprometer o arcabouço fiscal. O aumento do IOF foi muito além de atingir os fundos e suas remessas.
O que sobrou, após o primeiro recuo, segue ferindo empresas e instituições financeiras. Além da pressão do Congresso, entidades de classe e associações setoriais se mobilizaram para fazer o governo voltar atrás. A agência de classificação Moody's piorou a perspectiva para a economia do Brasil. A agência rebaixou a perspectiva da nota de crédito de positiva para estável e afirmou que a capacidade do governo de reduzir de forma significativa as vulnerabilidades fiscais e estabilizar o nível da dívida no curto prazo continua limitada pela rigidez dos gastos e pelo aumento dos custos de financiamento. O funcionalismo público está lotado de servidores que exercem funções ultrapassadas, mas estão lá e ganhando bem. No Executivo, por exemplo, entre 10 mil servidores em atividades sem propósito, é possível encontrar, acredite, até datilógrafos e operadores de telex. E o Legislativo não fica muito atrás. Ao menos 224 servidores do Congresso Nacional, incluindo o Senado Federal e Câmara dos Deputados, ocupam cargos considerados obsoletos como operador de máquinas e agentes de encadernação. Esses postos, hoje extintos para novas admissões, ainda são mantidos por servidores antigos, alguns dos quais recebem salários de até R$ 32 mil, valor equivalente à remuneração de auditores da Receita Federal. De acordo com os dados disponíveis nos portais da transparência das duas casas, aproximadamente 92% desses servidores ingressaram no serviço público legislativo há mais de 25 anos, em uma época na qual os concursos públicos com estabilidade eram a principal via de entrada. Com o tempo, as funções exercidas por eles foram sendo substituídas por prestadores de serviços terceirizados ou contratos temporários. Apesar de estarem formalmente em extinção, essas carreiras ainda possuem servidores ativos que continuam recebendo de acordo com as faixas salariais previstas para suas funções originais. Um exemplo é o cargo de operador de máquinas, que deixou de ser admitido por concurso desde 2004, mas que ainda conta com 83 ocupantes, alguns recebendo até R$ 23 mil. A Câmara dos Deputados, por meio de nota, afirmou que os servidores de cargos em extinção podem ser lotados em diferentes unidades administrativas e não necessariamente executam as tarefas originalmente vinculadas aos seus cargos. Em 2023, uma resolução ampliou as atribuições desses profissionais, permitindo que atuem na elaboração de relatórios ou na área de gestão de pessoas. No Senado Federal, há 7 carreiras nesse mesmo processo de extinção. Entre elas, funções como técnico de edificações e auxiliar de processo industrial gráfico, esta última com servidores que chegam a receber R$ 25 mil, mesmo sendo um cargo de nível auxiliar. Também estão incluídos cargos da área da saúde, como técnico de radiologia e nutricionista, com remuneração média de R$ 24 mil. Segundo o Senado, a extinção dessas funções busca tornar a administração mais eficiente. Ainda assim, os servidores continuam exercendo as atividades relacionadas às suas formações originais, mantendo os padrões salariais previstos. No Executivo Federal, há registros de ao menos 10 mil servidores em cargos ultrapassados, como datilógrafo e operador de telex, segundo informações do painel estatístico de pessoal do governo. Um dos gastos do governo que mais cresceu nos últimos 5 anos foi o benefício de prestação continuada. O aumento foi de 50 bilhões de reais pagos a pessoas com deficiência ou com mais de 65 anos de idade e baixa renda. A conta do BPC este ano deve ser de 113 bilhões de reais para 6 milhões de brasileiros. O maior volume de pagamentos foi provocado principalmente por decisões judiciais. E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, vetou o projeto de lei que criava no calendário o Dia da Cegonha Reborn. A iniciativa do vereador Vitor Hugo, do MDB, pretendia homenagear as artesãs que criam bonecos realistas de bebês e foi aprovado no começo do mês passado, às vésperas do Dia das Mães. Numa postagem na sua rede social, o prefeito justificou a decisão, abre e fecha aspas, com todo respeito, mas não dá. Os bonecos reborn viraram febre nas redes sociais, causando polêmica com pessoas tratando como se fossem bebês reais. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Força Aérea Brasileira e com a Marinha, apreendeu uma embarcação semi-subversível na Ilha do Marajó, no Pará. O veículo seria usado para transportar cocaína para a Europa. A operação está relacionada à apreensão
em março deste ano, de uma embarcação similar em Portugal. O cruzamento de dados feito durante a investigação mostrou que os dois equipamentos foram fabricados na mesma região do Pará e seriam usados no tráfico transatlântico de drogas. Segundo a Polícia Federal, a apreensão da embarcação semi-submersível é inédita e mostra uma tentativa de grupos criminosos de diversificar os meios usados para o tráfico internacional. A troca de informações entre as organizações envolvidas na operação possibilitou a identificação e a localização da embarcação. A ação teve o apoio da Polícia Nacional da Espanha, da Polícia Judiciária de Portugal e da Drug Enforcement Administration dos Estados Unidos. A Força Aérea Brasileira usou tecnologias de inteligência artificial, imagens de satélite de alta resolução e aeronaves equipadas com sensores especiais na operação. As tecnologias usadas possibilitaram o mapeamento de movimentações fluviais atípicas na Amazônia. Por meio de reconhecimento aeroespacial, realizado pelas aeronaves R-99, foram identificadas estruturas navais camufladas entre galpões ribeirinhos, além de padrões logísticos atípicos ao longo de rotas estratégicas em rios da região. As imagens de sensores obtidas por meio de plataformas nas aeronaves e de satélites foram usadas pelas forças de segurança para a execução da operação. E veja a seguir, depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro como réu do inquérito sobre trama golpista foi marcado para a próxima segunda-feira. E o preço da gasolina vendida nas refinarias vai ficar 17 centavos mais barato a partir de amanhã. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, marcou para a próxima segunda-feira o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus do inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado. A primeira fase dos depoimentos terminou hoje. A primeira turma do STF concluiu hoje a fase de oitivas das testemunhas no processo que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. Com o depoimento do senador e ex-ministro Rogério Marinho, convocado pelas defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Walter Braga Neto, essa etapa processual chega ao fim. Com a conclusão das testemunhas, o caso avança para a fase seguinte, na qual serão realizados os interrogatórios dos 8 réus. Entre os acusados estão os ex-ministros Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres e Paulo Sérgio Nogueira, o ex-comandante da Marinha Almir Ganier Santos, o deputado federal e ex-diretor da BIM Alexandre Ramagem, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a atual fase de instrução, além das oitivas das testemunhas, as defesas tiveram a oportunidade de apresentar novos elementos ao processo sobre fatos já apurados pela Polícia Federal. A decisão sobre o acolhimento desses pedidos cabe exclusivamente ao relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. Encerradas essas etapas, Moraes deverá agendar os interrogatórios dos acusados. Conforme previsto no rito da ação penal, o primeiro a ser ouvido será o tenente-coronel Mauro Cid, em razão do acordo de colaboração firmado com os investigadores. Todos os réus, no entanto, mantêm o direito de permanecer em silêncio durante os interrogatórios, em respeito ao princípio que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Concluída a etapa de interrogatórios, será aberto novo prazo para as chamadas alegações finais. Nesse momento, as partes apresentarão suas posições finais sobre o processo. Em razão da colaboração de Mauro Cid, a ordem de manifestação será, primeiro, a Procuradoria-Geral da República, em seguida, o próprio colaborador e, por fim, as defesas dos demais acusados. Após a entrega das alegações finais, vem a etapa do julgamento. A sessão será conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, que apresentará seu relatório e voto, seguido pelos demais integrantes da primeira turma do STF. Caberá a eles decidir de forma colegiada pela condenação ou absolvição dos réus. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, depôs hoje a Polícia Federal no inquérito que apura a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, nos Estados Unidos. Lindbergh
é autor da representação que gerou um inquérito contra Eduardo. A denúncia do líder motivou um pedido da Procuradoria-Geral da República contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do Partido Liberal de São Paulo. E o inquérito foi aberto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no dia 26 do mês passado. O deputado federal Lindbergh Farias argumentou que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos em busca de medidas de ameaça e intimidação contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, que conduzem tanto as investigações quanto ações contra sua família. O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados afirmou que o Supremo Tribunal Federal realiza julgamentos sobre golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado, cujo principal réu é o pai do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado Lindbergh Farias contou que reuniu registros de publicações feitas por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, com declarações frontalmente contrárias aos interesses nacionais, ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, também foi convocado para depor à Polícia Federal e terá que comparecer no dia 5 de junho. O ex-presidente, que é réu na ação da suposta trama golpista, deve prestar esclarecimentos sobre a atuação de seu filho e sobre a informação de que paga as despesas para que Eduardo permaneça nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro se licenciou do mandato em março deste ano e anunciou por meio de suas redes sociais que passaria a morar nos Estados Unidos para uma atuação contra o que considera uma espécie de perseguição política contra seu pai. O pedido de inquérito pela Procuradoria-Geral da República cita declarações públicas e publicações do deputado licenciado nas redes sociais, em que declara explicitamente a busca por sanções pelo governo Trump contra autoridades brasileiras. As punições articuladas miram, por exemplo, a cassação de visto de entrada nos Estados Unidos, o bloqueio de bens e valores e a proibição de relações comerciais no país norte-americano. No dia 28 de maio, o Departamento de Estado americano anunciou que vai restringir o acesso aos Estados Unidos de estrangeiros que o governo considera como responsáveis por censurar empresas ou cidadãos americanos. As sanções podem ser estendidas aos familiares. A gasolina vai ficar mais barata a partir de amanhã. A Petrobras anunciou uma redução de 17 centavos no litro do combustível vendido nas refinarias para as distribuidoras. A Petrobras anunciou que vai reduzir o valor da gasolina nas distribuidoras a partir desta terça-feira. O preço do combustível passará a ser de R$ 2,85 por litro, o que equivale a uma queda de 17 centavos. A decisão da Petrobras vem em meio à tendência de queda nos preços do petróleo no mercado internacional desde o começo do ano, o que permite a redução dos preços. De acordo com a estatal, o preço nas bombas de combustíveis também é composto por custos e remuneração de distribuidoras e revendedores, impostos federais e estaduais, além do valor do etanol, já que há a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro. Com o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu os preços para as distribuidoras em 7% desde 2022. Os demais combustíveis não foram alterados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem dizendo que a China está sabotando as negociações comerciais. Hoje, o governo de Pequim disse que está acontecendo o contrário e Trump voltou a ameaçar uma nova alta da tarifa para importação de aço e alumínio. A tensão entre os dois gigantes, mas a polêmica sobre o IOF dominaram o início da semana no mercado financeiro. O dólar caiu 0,75%, cotado em R$ 5,67. Na Bolsa de Valores, houve uma pequena queda, de 0,18% aos 136.787 pontos. Os leilões de imóveis ganham cada vez mais pessoas interessadas nos preços variáveis encontrados em leilões. E na época da digitalização, fica fácil saber a hora certa e o valor justo para fechar o negócio. O mercado de leilões de imóveis vive um momento de expansão no Brasil, impulsionado pela digitalização e por um novo perfil de investidor que vê na modalidade uma oportunidade de variar o patrimônio. O encarecimento do crédito imobiliário e as facilidades proporcionadas pelo ambiente virtual têm ampliado o interesse tanto de quem busca a casa própria quanto de investidores profissionais. Dados da Associação Brasileira de Arrematantes de Imóveis, em parceria
parceria com o Leilão Imóvel, apontam que em 2024 o número de vendas realizadas via leilão cresceu 24%, totalizando 275 mil imóveis arrematados, o que movimentou aproximadamente 200 bilhões de reais. Apesar desse avanço expressivo, apenas cerca de 12% dos imóveis ofertados foram de fato arrematados. Segundo especialistas, muitos não despertaram interesse por conta de preços elevados ou pendências jurídicas. A digitalização do processo de leilão é um dos principais fatores que ampliaram o alcance desse mercado. Hoje é possível realizar todas as etapas da negociação de forma remota, desde a análise jurídica, passando pela arrematação até a assinatura da escritura e o registro em cartório, sem a necessidade de visitas presenciais. Essa facilidade atraiu especialmente investidores que atuam com estratégias como o house flipping, a compra de imóveis abaixo do valor de mercado para reforma e posterior revenda e o aluguel de curto prazo. Entre os associados da Abraim, mais de 90% adquirem imóveis com foco na revenda, enquanto uma minoria, geralmente com perfil mais maduro, aposta na compra para locação e obtenção de renda passiva. A Caixa Econômica Federal, responsável pela maior parte dos financiamentos habitacionais do Brasil, leiloou cerca de 47 mil imóveis em 2024, um volume mais de 5 vezes superior ao registrado em 2022. Esse aumento reflete não apenas os efeitos econômicos da pandemia, mas também o impacto da elevação da taxa Selic, que encarece o crédito tradicional. Os especialistas destacam que, embora o leilão possa oferecer imóveis a preços atraentes, o sucesso nesse mercado depende da capacidade de identificar boas oportunidades, avaliar o potencial de valorização e conduzir reformas de forma eficiente. São recomendados ainda cuidados importantes, como a análise minuciosa do imóvel, planejamento orçamentário rigoroso e a consulta a profissionais especializados, como advogados e engenheiros. Para evitar fraudes, a orientação é participar apenas de leilões conduzidos por leiloeiros oficiais, registrados na junta comercial, e realizar pagamentos exclusivamente em contas vinculadas a esses profissionais. Desconfie de plataformas não oficiais ou com sinais de informalidade, como a ausência do domínio .com.br. E veja a seguir: descoberto novo esquema de venda de lista com dados de aposentados. E Rússia reafirma que cessar-fogo pode começar se a Ucrânia concordar em dar 20% do seu território. O governo da Rússia avisou hoje que aceita um cessar-fogo com a Ucrânia, mas reafirmou que, em troca da paz, a Ucrânia deve dar 20% do seu território. Depois de um fim de semana de intensos bombardeios, hoje foi dia de negociações. No fim de semana, a Ucrânia realizou um ataque coordenado contra bases aéreas em 5 regiões no território russo. Em resposta, no domingo, Moscou lançou um bombardeio contra cidades ucranianas. Segundo o jornal norte-americano New York Times, foram usados 500 drones pelas forças russas. A reunião desta segunda, que terminou sem progressos significativos, as partes concordaram em trocar todos os prisioneiros de guerra com menos de 25 anos e todos os prisioneiros gravemente feridos ou doentes, mas sem cessar-fogo. O ministro da Defesa, Rustem Umerov, entregou à delegação russa uma lista com centenas de nomes de crianças que Moscou deportou ilegalmente da Ucrânia, afirmando que seu retorno seria visto como um sinal de que a Rússia leva as negociações de paz a sério. Kiev propõe que uma reunião dos líderes dos dois países ocorra no final de junho, disse Umerov. O vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Sergiy Klytsia, afirmou na coletiva de imprensa que a Rússia ainda se recusava a aceitar um cessar-fogo. No entanto, o chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, respondeu que o país estava oferecendo cessar-fogo, de 2 a 3 dias em certas partes da frente de batalha para permitir a coleta dos corpos. Medinsky acrescentou que Ucrânia e Rússia criaram comissões médicas para determinar o número exato de soldados a serem trocados. Quanto às crianças ucranianas sequestradas, Medinsky disse que Moscou examinaria a lista de Kiev de 339 menores, que perderam contato com seus pais, e decidiria cada caso individualmente.
O destino das crianças tem sido uma fonte particular de angústia na Ucrânia, e o presidente Volodymyr Zelensky continuou a criticar Moscou nesta segunda-feira por sua falta de cooperação. Abre aspas, só para destacar a atitude dos russos em relação às questões humanitárias quando falamos sobre o retorno de crianças detidas na Rússia. O camarada Medinsky disse que deveríamos deixar este espetáculo para velhinhas europeias sem filhos. Fecha aspas. Disse o líder ucraniano a jornalistas durante uma coletiva de imprensa online após a cúpula. A Rússia divulgou por um documento nesta segunda-feira, por meio da imprensa estatal russa, intitulado Principais Parâmetros para a Solução Definitiva. O país insistiu no reconhecimento internacional e legal da soberania russa sobre a península da Crimeia e as 4 regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporícia e Kherson, anexada ilegalmente em 2022. Além disso, exige a renúncia da Ucrânia ao ingresso em blocos militares, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o OTAN. Além disso, Kiev deve confirmar seu status como um país não nuclear ou detentor de outros tipos de arma de destruição em massa, com a proibição direta do fornecimento, trânsito ou implantação de tais armas em território ucraniano. O grupo terrorista Hamas afirmou que está pronto para iniciar imediatamente uma nova rodada de negociações para o cessar-fogo na faixa de Gaza. O comunicado foi emitido depois que Catar e Egito disseram ter intensificado os esforços para encerrar a guerra que deixou mais de 54 mil mortos no território palestino. Na semana passada, Israel concordou com a proposta dos Estados Unidos para o cessar-fogo temporário em Gaza. Testemunhas disseram que forças israelenses abriram fogo contra a multidão no último domingo, pouco antes do amanhecer. Mais de 30 pessoas morreram e 170 ficaram feridas. O estudante brasileiro Marcelo Gomes, de 18 anos, foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos. Ele estava a caminho de um treino de vôlei. A medida provocou uma onda de solidariedade em Milford, no estado americano de Massachusetts. A manifestação neste domingo reuniu centenas de pessoas na Main Street, incluindo estudantes da turma de 2025, que marcharam com becas e capelos, logo após a cerimônia de formatura. Marcelo Gomes, que faz parte da banda da escola, estava escalado para tocar bateria na cerimônia. O rapaz mora nos Estados Unidos há 13 anos, como contou a prima, Ana Júlia Araújo. Gomes estava indo para o treino de vôlei e se despedindo da família. Professores também participaram da mobilização. A professora de inglês Sherry Patterson, que deu aula para Gomes, declarou que os alunos merecem se sentir seguros. E eles não se sentem. Motoristas que passavam pelo local demonstraram apoio buzinando durante o protesto. Laurie Cunningham, mãe de um estudante, definiu como devastador isso acontecer na comunidade com crianças boas que vão à escola e fazem a coisa certa. A governadora de Massachusetts, Maura Healey, divulgou nota cobrando explicações do governo federal. Abre aspas, estou perturbada e indignada com os relatos de que um estudante da Milford High School foi preso pelo ICE a caminho do treino de vôlei ontem. Mais uma vez, autoridades locais e policiais ficaram no escuro, sem aviso prévio e sem respostas para suas perguntas. Estou exigindo que o ICE forneça informações imediatas sobre por que ele foi preso, onde ele está e como seu devido processo está sendo protegido. O caso acendeu o alerta em escolas e autoridades locais. O superintendente Kevin McTarry relatou que todos estão consternados com essa notícia. Ele frisou, abre aspas, as escolas públicas de Milford não participam de ações de imigração e apoiam todos os nossos alunos e famílias, incluindo os imigrantes. Eles são membros da comunidade, estudantes das nossas salas de aula, atletas que competem representando Milford, músicos, artistas, amigos e vizinhos. O diretor interino do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, Todd Lyons, disse hoje que o alvo era o pai do estudante João Paulo Gomes Pereira, que não se entregou. Mas ele defendeu a prisão ao dizer que o jovem está no país ilegalmente e que não é possível dar costas a ninguém. O governo brasileiro ainda não se manifestou. Os descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS não se restringem a associações, já investigadas pela Polícia Federal. Por apenas R$ 150, é possível ter uma lista completa com todos os dados de 500 pessoas cadastradas no sistema do INSS.
Por apenas R$ 150 é possível ter acesso a uma lista com nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, nome da mãe, valor da aposentadoria, telefones e e-mails. As listas são vendidas para advogados e contemplam todos os estados brasileiros. As tabelas comercializadas têm inclusive um filtro por descontos de associação, com valores de parcelas, nome da associação e data de início do pagamento ou adesão ao sindicato. Para esses advogados, a lista de descontos indevidos do INSS está em alta. A tabela de valores para este caso começa em R$ 150 com 500 nomes. A compra de dados de 1.000 aposentados sai por R$ 250, 5.000 nomes por R$ 350, 10.000 nomes por R$ 450 e o estado todo sai por R$ 600. Na semana passada, mais de 60.000 aposentados e pensionistas procuraram as agências dos Correios em todo o Brasil, vítimas de descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Com esse atendimento, aposentados e pensionistas podem pedir de volta o dinheiro descontado sem autorização. Hoje, a Justiça Federal determinou o bloqueio de quase R$ 24 milhões em bens de empresas e de sócios investigados por suspeitas de fraude contra aposentados e pensionistas do INSS. O objetivo da ação, apresentada pela Advocacia Geral da União, é ressarcir as vítimas de descontos ilegais em seus benefícios. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, pediu em maio o bloqueio de bens no total de R$ 2 bilhões e 560 milhões contra 12 entidades associativas e seus dirigentes. Ao todo, são 60 réus. As ações sustentam que as entidades seriam empresas de fachada criadas apenas para viabilizar a fraude contra aposentados. As 12 organizações também respondem no INSS a processos administrativos de responsabilização por prática de corrupção. O valor de quase R$ 24 milhões são de 2 empresas. O bloqueio de bens é uma das primeiras ações concretas para buscar o ressarcimento aos aposentados. Mas os desdobramentos do caso ainda envolvem investigações criminais, ações de improbidade administrativa e de autorias em curso na CGU e uma investigação no Tribunal de Contas da União. A juíza federal Luciana Raquel Tolentino, da 7ª Vara Federal do Distrito Federal, decretou a indisponibilidade de bens e ativos financeiros. Um estudo divulgado hoje mostra uma distinção entre exposição e adoção da inteligência artificial no mercado de trabalho. A primeira métrica mede a proporção de tarefas de uma carreira que pode ser automatizada. A segunda, a proporção de trabalhadores da área que já adotaram a tecnologia. O relatório aponta que os cargos técnicos têm a maior exposição à inteligência artificial. No topo do ranking estão os administradores de banco de dados, auditores, profissionais de segurança da informação, especialistas em tecnologia da informação e engenheiro de dados. As carreiras ligadas aos dados lideram a adoção da inteligência artificial para o trabalho. Cientistas, engenheiros e analistas de dados são os 3 primeiros colocados. Do outro lado, estão os trabalhos com muitas tarefas manuais ou que dependem de relações interpessoais, como gerente de restaurante ou vendedores do varejo. O estudo destaca que carreiras importantes ainda têm baixa exposição e baixa adoção de inteligência artificial, como é o caso das vendas. Isso se deve à dificuldade da tecnologia em replicar habilidades como persuasão e empatia. O lançamento do ChatGPT pela OpenAI em 2022 foi o pontapé inicial de uma mudança no mercado de trabalho. Segundo os dados apresentados pelo estudo, desde a chegada da inteligência artificial generativa, os anúncios de emprego diminuíram de uma maneira geral. No entanto, a queda foi sentida de maneira diferente dependendo do nível de exposição à inteligência artificial. Cargos mais expostos à tecnologia caíram 31%, enquanto os menos expostos tiveram uma queda menor, de 25%. O relatório faz uma ressalva. Entre de cargos com maior exposição, aqueles com maior adoção da tecnologia viram um aumento de demanda em comparação àqueles em que a inteligência artificial ainda não é tão utilizada. A observação dos especialistas é que essa tendência indica que a inteligência artificial complementa o trabalho humano em vez de substituí-lo, tornando os trabalhadores mais produtivos.
E veja a seguir, segundo um ranking internacional, o Brasil está na lista dos 10 povos que gostam de acordar cedo. E foram sorteados os jogos das próximas fases da Copa Libertadores e da Sul-Americana. Um incêndio de grandes proporções no Canadá deixou mais de 25 mil pessoas desabrigadas e a fumaça alcançou cidades dos Estados Unidos. O tempo quente e seco tem ajudado a disseminar os incêndios florestais no Canadá, que ainda estão longe de estarem controlados. A situação de alarme começou na semana passada, com o fogo atingindo grande parte do norte canadense. A situação mais crítica ocorre em Manitoba, que declarou estado de emergência e concentra a maior parte dos desabrigados. O governo canadense montou alojamentos em prédios públicos por toda a província, já que os hotéis estão lotados. Para tentar amenizar os impactos do fogo, os bombeiros enfrentaram dificuldades para conter as chamas. Inclusive, aeronaves lançadoras de água tiveram operações suspensas por causa da densa fumaça e circulação indevida de drones na região. É possível ver em uma imagem de satélite a densidade das fumaças na província de Manitoba, o que acabou afetando a qualidade do ar, tanto no Canadá quanto nas cidades fronteiras dos Estados Unidos. O Serviço Florestal do Departamento de Agricultura americano chegou a enviar um avião-tanque para Alberta e anunciou que enviará 150 bombeiros e equipamentos para o país vizinho. O Canadá atualmente tem mais de 130 incêndios ativos em diversas províncias. Além de Manitoba, Ontário, Colômbia Britânica e Alberta foram atingidas pelo fogo. A temporada de incêndios florestais no Canadá começou em maio e vai até setembro. A pior temporada foi em 2023, quando a fumaça tomou conta de grande parte da América do Norte durante meses. Neste ano, mais de 200 mil hectares de florestas já foram afetados e, de acordo com as previsões das autoridades canadenses, a época de incêndios florestais poderá ser acima do normal no centro e oeste do país nos meses de junho e julho, podendo piorar no mês de agosto, principalmente devido à seca extrema que afeta muitas áreas. O Brasil atingiu a meta ideal de cobertura de atendimento médico em quase todas as regiões do país. A notícia é boa, mas os profissionais não demoram muito para ir embora dos locais onde foram contratados, principalmente dos estados mais pobres. Apesar do déficit em alguns setores relacionados à saúde pública no Brasil, algumas necessidades foram supridas no país, como a cobertura profissional em unidades de atendimento primário de saúde. Em 2024, quase todas as regiões atingiram a meta de profissionais, entre médicos e não médicos, dentro das unidades, que é de 1 para cada 3.500 habitantes. Entretanto, apesar do resultado positivo, muitas áreas enfrentam alta rotatividade dos formados em medicina, com 34% de desligamentos, com destaque para a saída de médicos que atuam em saúde da família e em regiões com menor desenvolvimento econômico. Os dados foram divulgados em um estudo feito pela Humani, organização que fomenta iniciativas no âmbito da saúde pública, e da FGV-IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Os pesquisadores apontaram a relação entre pobreza e fuga de médicos, cruzando informações de PIB regional com os desligamentos, de acordo com os dados de 2021. Em estados menos desenvolvidos, como a Paraíba e o Rio Grande do Norte, os índices de rotatividade ultrapassaram a marca de 34%. Já em estados como Espírito Santo e Rio de Janeiro ficaram abaixo dos 27%. Os altos índices de rotatividade preocupam os pesquisadores, que acreditam que um dos fatores determinantes para a qualidade da atenção primária em saúde é o tempo de acompanhamento entre médico e paciente. O estudo também analisou a oferta da cobertura de ações básicas de saúde nos pontos de atenção primária, como vacinação, atendimento pré-natal e o controle de doenças crônicas. Com relação a esses dados, nenhum estado atingiu a meta do Ministério da Saúde para o controle de diabetes e de hipertensão. Segundo a FGV-IBRE, o principal objetivo do estudo é guiar planejamentos estratégicos e formulação de políticas públicas mais eficazes na atenção primária. Todas as informações organizadas pelo estudo serão liberadas ao público nos próximos dias para serem acessadas em um painel interativo chamado Observatório de Saúde Pública.
A expectativa da instituição é que a ferramenta auxilie na visualização de tendências e no planejamento estratégico para aprimoramento dos serviços neste setor. A Organização Pan-Americana de Saúde divulgou boletins com alerta para o aumento nos casos de coqueluche e febre amarela nos continentes americanos. O Brasil é o segundo país com mais ocorrências, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2025, os Estados Unidos registraram mais de 10 mil casos de coqueluche. Logo atrás, ficou o Brasil com mais de 1.500 ocorrências, incluindo 5 óbitos. O número é o segundo maior dos últimos 9 anos, ficando atrás apenas para o ano de 2024. Os estados que apresentaram os maiores números foram Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul. O grupo etário mais afetado foi o de crianças menores de 1 ano, representando quase 30%. Os surtos identificados não incluem populações especiais, mas foram notificados um surto em uma creche e 5 surtos em domicílios. Segundo a OPAS, o aumento dos casos se deu pela queda no número de vacinas DTP1 e DTP3 durante os anos de pandemia de Covid. A queda na cobertura vacinal veio após uma diminuição dos registros de coqueluche nas Américas. Na década de 2010 a 2019, foram notificados em média 170 mil ocorrências anuais da doença em todo o mundo. No entanto, entre 2020 e 2023, a média de casos anuais foi de 80 mil. O ano de 2021 marcou o menor número, com quase 30 mil notificados globalmente. Após a diminuição, o abandono das vacinas levou a um novo aumento no número de casos. Em relação à febre amarela, foram notificados 235 ocorrências em humanos, em 5 países da região das Américas, e 96 óbitos, sendo a maioria deles fora de regiões amazônicas. No Brasil, 111 pessoas tiveram febre amarela, e 44 vieram a óbito. Os estados com maiores registros foram São Paulo, Pará e Minas Gerais. A incidência da doença foi de 90% entre os homens, mas apenas uma pessoa apresentou antecedente de vacinação. Segundo a OPAS, o aumento se deve a um fenômeno da reativação do ciclo de transmissão silvestre na bacia amazônica, onde os macacos são os principais contaminados. A febre amarela é uma doença hemorrágica viral aguda, com transmissão por meio dos mosquitos, diferente da coqueluche, transmitida pelos próprios seres humanos. A maioria das pessoas não sabe, mas os planos de saúde devem marcar consultas, exames e procedimentos em prazos curtos determinados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A resolução da ANS existe desde 2011 e foi atualizada em 2023. As consultas básicas, que englobam as especialidades de pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, devem ser marcadas em até 7 dias. As demais especialidades devem obedecer o prazo de 14 dias. A Agência Nacional de Saúde obriga os planos de saúde a concederem um prazo máximo para atendimento dos beneficiários. Determina ainda que os especialistas estejam localizados na mesma cidade do paciente. Desde a pandemia de coronavírus, a ANS observou um aumento de 450% no número de reclamações. Nos últimos 10 anos, a pasta interferiu em mais de 230 mil demandas de beneficiários, acelerando os processos de plano de saúde. Uma pesquisa divulgou um ranking dos 10 países que acordam mais cedo no mundo, e o Brasil está entre eles. Onde o tempo é precioso e as horas do dia parecem insuficientes, uma pesquisa realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico fez um ranking dos 10 países mais madrugadores do mundo, e o Brasil está entre eles. Os chamados madrugadores são os países onde os seus habitantes acordam mais cedo, levando em conta o horário em que os despertadores começam a tocar, principalmente para as jornadas de trabalho. Mas dentro dessas categorias também podem incluir aquelas pessoas que utilizam as primeiras horas do dia para fazer exercícios físicos, por exemplo. O Brasil integra o 8º lugar do ranking internacional. A lista é composta por Colômbia em primeiro lugar, com os despertadores tocando às 6h30 da manhã, Indonésia em segundo, às 6h55, o Japão em terceiro, às 7h09 da manhã, em quarto, o México, às 7h09 também, em quinto, Dinamarca, às 7h19 da manhã, sexto, os Estados Unidos, às 7h20,
Alemanha, em 7º lugar, acordando às 7h25 da manhã. Em 8º, o Brasil, despertando às 7h31. Em 9º lugar, a China, às 7h42 da manhã. E, finalmente, em 10º lugar, a Espanha, com os seus habitantes, acordando às 8h05 da manhã. O site espanhol Business Insider, especialista em negócios e riqueza econômica, analisou as informações. E o caso mais curioso é o líder do ranking, a Colômbia. Apesar de ser o país com a população que acorda mais cedo, segundo a pesquisa, é o país que tem a menor produtividade trabalhista, com 48 horas semanais. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.